aqui pelo Bíblia em Poesia, chegamos para trazer o 31º capítulo do livro de Jeremias. Jeremias era um profeta de Deus para Israel e as nações, ele era um líder muito especial, mas ele não era um super-homem. Ele não era bem blindado contra os problemas, né? Apesar que ele era muito temente, fiel, mas ele também era um ser humano muito falho, mas Deus continuava sendo justo e amoroso. Naquele tempo, diz o Senhor, o Deus de Israel, serei todas as famílias de Israel, eles serão o meu povo e eu os abençoarei. Assim diz o Senhor, o povo que da morte escapou, quando Israel buscava descanso, favor no deserto encontrou. O Senhor lhe apareceu no passado, dizendo bem assim, eu te amei com amor eterno e com amor leal, para mim eu te atraí. Eu edificarei mais uma vez, ó Virgem de Israel, e você será construída. Mais uma vez você se enfeitará com guizos e dançando sairá com os que se alegram nesta vida. De novo você plantará videiras lá nas colinas de Samaria, videiras que os lavradores que as tinham plantado profanaram naqueles dias. Por quê? Vai chegando o dia em que os sentinelas gritarão nas colinas de Efraim e eles então dirão, vamos à presença do nosso Deus, venham, subamos a Sião. Assim diz o Senhor, de alegria cantem canções por causa de Jacó, mas gritem exaltando a principal dentre todas as nações. Proclamem dele louvores dizendo, o Senhor salvou o seu povo, o remanescente de Israel. Deus, o Senhor, teve compaixão deles de novo. Vejam, eu os trarei da terra do norte e dos confins da terra serão resgatados. Entre eles também estarão o cego, e estará também o aleijado, mulheres grávidas e outras, até aquelas que já estão em trabalho de parto. Uma grande multidão voltará, com choro sim eles voltarão, mas eu os conduzirei, e lhes darei consolação. Eu os conduzirei às correntes de água por um caminho plano, onde eles jamais tropeçarão, porque eu sou o pai para Israel, e Efraim é o meu filho primeiro. Então ouçam a palavra do Senhor, ó nações, e proclamem toda essa verdade para os povos estrangeiros. Aquele que dispersou Israel, novamente os reunirá, e como um pastor, o seu rebanho, ele vigiará. O Senhor resgatou Jacó e o libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Eles virão e cantarão de alegria lá nos altos de Sião. Pelos seus muitos bens dados pelo Senhor, ficarão radiantes de alegria. O cereal, o vinho novo, o azeite puro, as ovelhas e as vacas, todas elas com suas crias, serão como um jardim bem regado e não mais se entristecerão. Então as moças felizes, como também os jovens e os velhos, de alegria dançarão, porque eu transformarei o lamento deles em júbilo. Consolo e alegria eu lhes darei, e em vez de tristeza, os sacerdotes com fartura eu os satisfarei, e o meu povo será saciado por causa da minha bondade, declara o Senhor. E novamente veio a minha palavra do Senhor dizendo essa verdade. Ouve-se uma voz em Ramá, pranto e choro, amargurada. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem e ela está muito triste. Ela está desolada. Assim diz o Senhor, contenha o seu choro e contenha as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado. Declara ainda o Senhor, da terra do inimigo, eles voltarão. Por isso, para o seu futuro, há esperança, há também consolação. Declara o Senhor, e os seus filhos para a sua pátria. Um dia eles voltarão. Ouvi claramente a Efraim lamentando-se, como se fosse um bezerro indomado. Tu que disciplinaste a mim, eu fui disciplinado. Por quê? Porque tu és o Senhor, o meu Deus. Traze-me de volta e eu voltarei. De fato, depois de desviar-me, coisas diferentes, coisas novas eu farei.
Ai, eu me arrependi. Depois que eu entendi, eu fiz uma mudança e no meu peito eu bati. Porque trago sobre mim a desgraça e eu estou envergonhado. E desde a minha juventude eu me sinto muito humilhado. Não é Efraim, o meu filho querido? Não é ele o filho em quem eu tenho prazer? Cada vez que eu falo mais sobre ele, intensamente, eu me lembro dele. Sabe por quê? Porque eu amo você. Por isso, por ele, anseia meu coração, declara o Senhor. E por ele, eu tenho grande, infinita compaixão. Coloque marcos nos caminhos, coloque sinais nas estradas, preste atenção nas trilhas por onde se faz caminhada e volte, ó Virgem Israel, volte logo para as suas cidades amadas. Até quando você vagará, ó filha rebelde? O Senhor criou algo novo nessa terra. Uma mulher abraça um guerreiro que maltrata a sua própria terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, quando eu os trouxer de volta, essa gente do cativeiro, o povo de Judá e de suas cidades, as suas cidades dirão então novamente, o Senhor a abençoe, ó morada justa, ó monte sagrado, o povo viverá em Judá e em todas as suas cidades, tanto os lavradores quanto aqueles que conduzem os rebanhos de lá. O exausto eu restaurarei e o enfraquecido, a ele eu saciarei. Meu sono tinha sido agradável. Então eu acordei e em redor olhei, viram dias, diz o Senhor, em que eu semearei. Semearei na comunidade de Israel, homens e animais, e na comunidade de Judá, assim como vigiei para arrancar e despedaçar, para destruir e trazer a desgraça, e também para derrubar. Eu também os vigiarei, declara o Senhor, para edificar e também para plantar. Naqueles dias não se dirá mais, os pais uvas verdes comeram e os dentes dos filhos se mancharam, os dentes deles escureceram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. E os dentes de todo aquele que comer uvas verdes, esses é que ficarão, por causa dessa ação, ficarão totalmente manchados. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando uma nova aliança haverá, que eu farei com a comunidade de Israel e farei também com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando eu os tomei pela mão e do Egito eles foram tirados, porque, apesar de eu ser o Senhor deles, nosso compromisso, por causa deles, foi totalmente quebrado. Depois daqueles dias, esta é a aliança que com a comunidade de Israel farei. Declara assim o Senhor, no íntimo deles, eu colocarei a minha lei e a escreverei nos seus corações. Eles serão o meu povo e o Deus deles, sim, o Deus deles, eu serei. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. Por quê? Porque desde o menor até o maior, todos estarão me conhecendo, diz o Senhor, porque a maldade eu lhes perdoarei e dos seus pecados, não, nunca mais me lembrarei. Assim diz o Senhor, aquele que para brilhar de dia o sol designou, que a lua e as estrelas brilhem de noite. Foi ele também quem decretou, é aquele que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é o Senhor. Somente se esses decretos desaparecerem diante de mim eternamente, então declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser para mim uma nação para sempre. Porque assim diz o Senhor, se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel por causa dos seus pecados. Diz o Senhor, estão chegando dias, assim declara o Senhor, em que essa cidade será reconstruída. Desde a torre de Ananael será reconstruída para o Senhor. Até a porta da esquina, a corda de medir estendida será diretamente até a colina de Garebe, indo na direção de Goá.
todo o vale onde esses cadáveres e cinzas são jogados, e todos os terraços que dão para o vale de Cedron, ao leste do outro lado, até a esquina da porta dos cavalos, ao Senhor, todos serão consagrados. A cidade nunca mais será destruída e o meu povo nunca mais será arrasado. Capítulo bem longo, né? 38 versículos muito pontuais, versículos grandes também, mas fala de um Deus de amor, um Deus que vai reconstruir. Ele começa reconstruindo a sua vida. É só você dar permissão e Ele vai fazer de você um vaso totalmente novo. Deixe Jesus reconstruir você, deixe que Ele faça de você aquilo que Ele deseja. Que Deus te abençoe, seja reavivado.